No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você muitíssimo e obrigado pela audiência. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Que Deus abençoe poderosamente. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que todos nós, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo também foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Bom, aqui Paulo faz uma analogia. Ele usa, na verdade, uma metáfora, para poder comparar o momento em que Cristo esteve sepultado, morto, sepultado e depois ressuscitado. Ele pega essa figura de linguagem para poder exemplificar ou nos ensinar para a igreja de Roma, o processo do batismo nas águas como deve ser. Ou seja, ele usa essa figura, essa metáfora, vamos dizer assim, que é uma das figuras de linguagem. Nós aprendemos, inclusive, isso no seminário teológico, que nós falamos bastante sobre isso na hora de interpretarmos os textos, Ele usa esta figura de linguagem, a metáfora, para poder explicar ou ensinar, não querendo aqui ser redundante, sobre a importância do batismo. E dois detalhes chamam a atenção. Primeiro, que fomos sepultados, ou melhor, fomos batizados em Cristo Jesus. Então, fomos batizados na sua morte. E aí ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então, toda vez que você é batizado, quando você mergulha na água, ele faz essa... Quando você é submergido na água, você está sepultado. Quando você sai da água, você é como uma figura, vamos dizer assim. Aí essa comparação, você nascendo, ressuscitando. E ele deixa isso muito bem claro. E ele diz também outro detalhe nessa passagem, que além de ele usar o nome de Jesus Cristo, fomos batizados em Jesus Cristo. Veja que não tem nada nessa passagem faz alusão à fórmula tripartida, ou a fórmula trinitária. E eu dizia no debate, eu falo, olha, não há como você lançar, infelizmente, há dúvidas sobre Mateus 28:19 na fórmula trinitária, porque a própria crítica textual não permite, haja vista que esses textos estão lá desde o início praticamente, se confunde. A questão trinitária, ela está bem ali próxima, algumas décadas depois da igreja, então praticamente confunde, se está entrelaçado, vamos dizer assim, está praticamente nas origens, no princípio do cristianismo. Então você, através da crítica textual, lançar e poder apontar, como muitos fazem, olha, esse texto aqui está interpolado, embora haja muitos documentos que nos apontam para essa direção, documentos específicos, porém, chegar lá e apontar o dedo e dizer isso aqui foi acrescentado, não tem como você provar, a não ser pela contextualização. Por exemplo, a fórmula trinitária aqui não entra, como também não entra lá em Colossenses 3:27, que diz, todos quantos foram batizados em Cristo, foste revestido de Cristo. Como não se contextualiza em parte mais nenhuma do Novo Testamento, Atos 2:38, Atos capítulo 8, Filipe descendo a Samaria, Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio pregando e batizando todo mundo em nome de Jesus, Paulo encontrando com os discípulos de João em Éfeso, Atos 19, batizando 12 discípulos em nome do Senhor Jesus e depois colocando as mãos sobre ele para receber o Espírito Santo. Então tem aí muitas
maneiras pelas Escrituras de você mostrar que há algum problema lá com a fórmula trinitária de Mateus 28:19. E é com base nessas informações, mais os escritos de Eusébio de Cesaré, que nós temos o livro dele aqui em PDF, tem enviado para muitas pessoas que nos pedem esse livro, por exemplo. Aliás, vou colocar o livro em PDF no grupo Minuto da Unicidade. Você que está no grupo Minuto da Unicidade vai receber gratuitamente o livro de Eusébio de Cesaré. Aí você tem que ir são 10 volumes, todos juntos ali, neste livro, e você vai ver a história, Eusébio narrando a história da igreja antes. Esse livro é anterior à Nicéia, tá bom? E ele diz lá claramente que os discípulos, eles pregavam arrependimento, batismo, tudo em nome de Jesus. Muito interessante, depois você dá uma estudada, você que quer saber mais informação. Mas Paulo, ele fala, fomos sepultados com ele, no plural. Com ele, está falando de quem? De Cristo. Se fosse sepultados no nome dos três, deveria ele rever essa colocação. Fomos sepultados com eles, porque o batismo é em nome de três. E ele está falando de batismo aqui, fazendo essa figura, comparando com a questão da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então o texto está claro. E é por isso que nós estamos aqui no Minuto da Unicidade, sempre trazendo à memória essas questões importantes que você acompanha todos os dias aqui no canal Minuto da Unicidade no YouTube e no grupo de WhatsApp. Na rádio hoje não estaremos exibindo o Minuto da Unicidade, porque hoje não tem programa, hoje é a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel, que é a detentora dos direitos da emissora, mas nós voltaremos lá com o Minuto da Unicidade amanhã, aqui por este canal, por este meio, e também dentro do programa Nossa Voz, um programa que a gente faz com muito carinho e coloca lá o Minuto da Unicidade para que os ouvintes da Rádio Betel acompanhem, né, o nosso programa. Inclusive tem pessoas que acompanham o nosso programa na Betel que já estão inscritos no nosso canal e acompanham também aqui por este meio. Um forte abraço para você, lembrando sempre que eu conto com as suas orações, com o seu carinho, com a sua amizade, e voltaremos amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.